Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do curso Técnico Integrado em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Crateús. Nessa aula da disciplina de Físico-Química 3, iremos tratar de corrosão, definições e implicações práticas, aspectos termodinâmicos e formas de controle. Esse que vos fala é o professor Sebastião Júnior Teixeira Vasconcelos, e todo o conteúdo desta videoaula está disponível na íntegra no portal Química Crateús, nesse link que segue, e também um link que será disponibilizado na descrição deste vídeo. Quero agradecer a sua atenção, a sua colaboração com essa videoaula que segue adiante. Muito bem. Então, antes de mais nada, para tratarmos desse assunto de tão relevância, tão importância em nosso meio, precisamos ter em mente o que é corrosão, precisamos de uma definição precisa sobre corrosão, tendo em vista que, intuitivamente, creio que cada um de nós já tem em mente o que é, do que se trata e da importância que esse assunto desempenha em nosso dia a dia. Corrosão, como define o professor Gentil em uma das obras tidas como referência sobre corrosão no Brasil, corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, aliada ou não a esforços mecânicos. Essa definição deixa claro que a corrosão ela é algo intimamente relacionado a metais. E essa relação da corrosão com o metal é crucial para suas implicações tecnológicas e para toda a importância que essa temática desempenha na atualidade. Mas é importante termos em mente que nem só os metais sofrem corrosão. Por isso, uma forma mais precisa de definir corrosão é admiti-la que ela é o desgaste resultante da interação entre o material e o seu meio, sendo geralmente indesejável. A corrosão é algo indesejável, independente de ela acontecer em metais ou não, por uma razão bem simples. Ela causa desgaste do material. E geralmente esses materiais que sofrem corrosão são materiais que possuem aplicações, são materiais que possuem funções práticas, que ao serem desgastados, logicamente, nos trazem prejuízo. Um exemplo muito comum em nosso dia a dia é a corrosão que presenciamos no caso dos metais férricos, dos materiais férricos, que esse tipo de corrosão é conhecido popularmente como ferrugem. Então podemos dizer que ferrugem é a corrosão nos materiais férricos. No entanto, não só estes metais sofrem corrosão. Podemos identificar corrosão em diversos outros tipos de materiais não metálicos, como é o caso das borrachas, plásticos, madeira, rochas e minérios, e também um caso muito comum, muito discutido entre os profissionais das edificações, é a questão da corrosão em concreto. Assim, a corrosão de uma peça de ferro, por exemplo, ela forma óxidos de ferro e outros compostos. Esses compostos, logicamente, são indesejáveis, porque a peça de ferro ou compostos de ferro, né, é o caso que se enquadra o aço, eles possuem aplicações exatamente na sua forma metálica, e não o óxido ou o sal do qual esses metais são convertidos quando sofrem a oxidação. Então, a oxidação que ocorre em concretos, a oxidação que também pode ser visivelmente observada em madeiras, geralmente são processos de oxirredução que levam então à oxidação dessas peças ou desses materiais, tornando eles de um aspecto ou de uma textura e de propriedades físico-químicas que descaracterizam suas aplicações e, portanto, são processos que não são interessantes do ponto de vista tecnológico. Assim, a melhor forma de definirmos corrosão é admitindo que corrosão é a deterioração de um material por reações químicas resultantes da interação entre este e o meio. Ou seja, a corrosão ela é resultado
direto da interação entre o material e o meio no qual ele se encontra. Essas interações provocam, então, desgaste do material por provocar uma série de reações químicas espontâneas que desfavorecem a permanência do material em sua forma original. Ele tende a admitir, então, formas de óxido ou formas de sal metálico, e então ele desgasta-se. Evidentemente, a corrosão é um tema muito mais presente em metais do que em ametais, razão pela qual muitas das situações em que a corrosão é tratada, estudada, ela envolve exclusivamente metais, que é o caso de nossos estudos nessa videoaula. Mas não esqueça, existe corrosão e elas desempenham aspectos muito importantes, relevantes em outros materiais que não são materiais metálicos. E outro aspecto que envolve a corrosão é que, como ela leva a um desgaste do material, necessariamente esses materiais precisam ser repostos. Então existem cifras gigantescas associadas à questão de reposição de materiais ou controle da corrosão no mundo inteiro. Como, por exemplo, no Brasil, estima-se algo em torno de 10 bilhões de reais por ano para reparar danos de corrosão. No mundo, a reposição do ferro para repor o aço e outros materiais férricos que são destruídos pela corrosão chega a 20%. Então, esses valores mostram que a corrosão desempenha um papel econômico muito forte e as formas de controle da corrosão são, então, muito importantes. Por isso que elas compõem esse tema dessa nossa videoaula de hoje. Ok, mas a corrosão, essa verdadeira destruidora de materiais, ela não é uma vilã, por assim dizer. A termodinâmica nos ajuda a entender o porquê da corrosão ter esse aspecto tão, do ponto de vista humano, tão negativo. Mas, na verdade, a corrosão ela se enquadra em uma categoria de reações que nós estudaremos agora seus aspectos energéticos. Antes de mais nada, esse esquema ilustrado a seguir, ele mostra a relação entre o composto e o metal do qual o composto e o metal de onde é retirado. Muito bem. A obtenção do metal a partir do seu composto, podemos imaginar, por exemplo, a obtenção do alumínio metálico a partir do seu minério de origem, que é a bauxita. Esse processo ele é um processo muito energético, ou seja, necessita-se inserir uma grande quantidade de energia em processos diversos até se obter o metal. Este metal, então, possui um grau de pureza muito mais elevado do que o metal, o elemento químico presente ali no minério. Esse processo ele não é espontâneo e é o alvo principal da metalurgia. Então, a metalurgia, pode-se dizer, é as tecnologias envolvidas na conversão dos compostos metálicos, da fonte dos compostos metálicos, no metal puro. Trata-se de um processo não espontâneo. O que vem a ser a corrosão do ponto de vista termodinâmico? Nada mais do que o retorno desse metal, em alto grau de pureza, em alta concentração, para os compostos de origem na forma como eles se encontram na natureza. Esse processo, por sua vez, é espontâneo, caracterizado por um ΔG negativo. Fica evidente, então, que a corrosão ela se caracteriza como uma reação espontânea, na qual o metal sofre esse desgaste ou essa deterioração decorrente de reações que o convertem novamente aos compostos de origem, fazendo então com que o processo de conversão metal-composto ocorra espontaneamente. Como se dá a corrosão nos metais? Bem, nós precisamos então, nesse ponto, entender alguns aspectos e alguns conceitos simples, temas que já foram vistos e que são facilmente encontrados. Corrosão é um processo espontâneo, como acabamos de mencionar. Portanto, ela deve ocorrer em células galvânicas, que são células eletroquímicas nas quais os processos espontâneos ocorrem. Em células eletrolíticas, no entanto, a corrosão também pode ocorrer, mas sempre de forma induzida. Ora, como nós visualizamos dia a dia
processo de corrosão ocorrendo espontaneamente, esses processos espontâneos são atribuídos às células galvânicas, e são essas células galvânicas o objeto de estudo para o entendimento da corrosão. Deste modo, a corrosão ela se dá ou ela requer a existência de uma região anódica, que no caso é o metal, mas uma região catódica, que é o meio ou o meio no qual o metal está presente, ou mesmo uma outra região do metal que atua como essa região catódica. Lembrando que a região anódica ou anodo de uma célula galvânica corresponde à região que sofre oxidação ou perda de elétrons. Nesse caso, então, o metal é o alvo dessa oxidação, dessa perda de elétrons. A região anódica, por sua vez, é a região que recebe esses elétrons, sofrendo, então, processos de redução. Essa figura a seguir nos ilustra e nos mostra de modo claro como isso acontece. Vejamos, a oxidação presente nesse parafuso em contato com um outro material, que no caso é madeira. Podemos identificar aqui claramente o que? A região anódica, que é o parafuso, no caso constituído de metal, ele sofre corrosão pela ocorrência de reações de oxidação. A região anódica pode ser entendida como essa região ao redor do parafuso ou o meio no qual esse parafuso se encontra. Essa região catódica, portanto, ela recebe os elétrons que o metal perde durante o processo de oxidação. Como reações de oxidação e redução ocorrem simultaneamente, evidentemente no conjunto parafuso-madeira, o que nós podemos identificar é a ocorrência de reações de oxirredução. Portanto, a corrosão, do ponto de vista eletroquímico, ela requer a existência de reações de oxirredução para ocorrer. A corrosão do ferro, conhecida popularmente como ferrugem, é agora o nosso objeto de estudo. Vejamos. Exposto ao ar, sem umidade, o ferro reage com o oxigênio, oxidando-se e formando óxidos, como é o caso do trióxido de ferro 2, né? E o óxido de ferro. As fórmulas químicas Fe2O3 e FeO. Percebam, diferentes estados de oxidação presentes no ferro, respectivamente, o ferro em estado de oxidação 3 e ferro em estado de oxidação 2, presentes no mesmo em óxidos distintos. Na verdade, existem outros tipos de óxidos que podem ser formados pela exposição do ferro ao oxigênio, por exemplo, da atmosfera, formando então esses óxidos. No entanto, geralmente a oxidação ela envolve a presença de umidade. Mesmo quando exposto ao ar seco, ainda há umidade suficiente para desencadear outras reações nas peças de ferro. Então, o mais comum de presenciarmos, ou os tipos mais comuns, ou os que mais afetam os metais férricos, materiais férricos, é a oxidação que envolve não só o oxigênio atmosférico, mas também a umidade. De fato, esses dois constituintes, oxigênio e umidade, geralmente se combinam para promover a ferrugem. E aqui temos uma ilustração simples que mostra isso. A formação da ferrugem, no caso, essa placa de ferro, que funciona como anodo, está em contato direto com a água, que no caso a umidade, e nessa água nós temos então o oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolve-se no meio, tem-se então a formação de um meio eletrolítico condutor, e nesse meio eletrolítico então cria-se heterogeneidades, ou seja, a superfície metálica fica recoberta por um meio oxidante, e esse meio oxidante então permite a oxidação do metal às custas da sua própria redução. Resultado, forma-se a ferrugem, ou seja, o óxido do metal forma-se em decorrência dessas reações de oxidação, redução que ocorrem simultaneamente. Assinalando reações possíveis, considerando a existência de ferro em estado de oxidação 3+, que é o estado mais estável do ferro, a presença de oxigênio e água, nós podemos assinalar a possibilidade de duas reações químicas.
Essas reações podem ser encontradas facilmente em tabelas de potenciais de redução. Então, observem, a primeira reação provável de acontecer é a redução do íon ferro 3+. É claro, colocada aqui como redução, já que essas reações geralmente estão indicadas nas tabelas de potenciais de redução na forma reduzida. O potencial de redução do ferro é de menos 0,036 volts. A outra reação provável diz respeito à redução da água em presença de oxigênio, formando então o composto hidroxila, né, cujo potencial de redução é de mais 0,40 volts. Muito bem. Deste momento em diante, nós precisamos definir quem é anodo, quem é catodo. Como trata-se de uma célula galvânica, nós sabemos que o anodo da célula galvânica é o eletrodo de menor potencial de redução, que no caso o menor potencial de redução é a redução do íon ferro. Uma vez então que esse potencial de redução é pequeno, nós temos o anodo, e o anodo configura-se como onde ocorre a oxidação. Então, precisamos inverter o sentido da reação química, já que a reação dada é uma reação de redução. Ou seja, invertendo a reação, nós temos então que a oxidação do ferro ao ferro 3+, tem um potencial padrão de mais 0,036 volts, ou seja, o contrário do seu potencial de redução. O cátodo, por sua vez, trata-se daquela região da célula eletroquímica caracterizada pela reação de redução, que numa célula galvânica corresponde ao eletrodo de maior potencial, no caso, a redução da água pelo oxigênio. Neste caso, nós temos então o potencial de redução de mais 0,40. Perceba que nessas semi-reações já equilibrou-se a questão das cargas elétricas, ou já se fez o balanço de carga. Para isto, precisamos encontrar um denominador comum entre o número de elétrons do anodo, perdido pelo anodo na oxidação, e o número de elétrons recebido pelo cátodo na redução. Ou seja, o mínimo múltiplo comum desse material, ou seja, desses elétrons, é 12, obtido quando se multiplica a primeira reação por 4 e quando se multiplica a segunda reação por 3. Feito isto, podemos então somar os potenciais de redução e obter assim, portanto, a equação global indicada pela fórmula seguinte. Perceba, nessa equação global, o potencial da célula é dado pela soma dos potenciais das semicélulas. Ou, simplificando a reação mais um pouco, temos então aqui essa possibilidade de reação. Diversas outras reações podem ocorrer e, na verdade, uma parte do ferro é oxidada a ferro 2+, e parte é oxidada a ferro 3+. Ou seja, a reação não é tão simples quanto a indicada anteriormente. Mas a ferrugem, neste caso, ela é indicada como uma mistura de óxidos de ferro hidratados e também hidróxidos. Deste modo, a composição química da ferrugem ela exibe uma relativa complexidade, exatamente pela gama de possibilidades nas quais o ferro pode participar sofrendo oxidação. O ferro também pode ser oxidado pelo cloreto e outras espécies oxidantes, como ácidos. Então, em atmosferas compostas por impurezas ou poluentes, é possível então a existência de outras formas de corrosão ou outras formas de oxidação do ferro, em especial em ambientes muito salinos. Então, os fatores que provocam a oxidação do ferro podemos listar, indicar a umidade, a abundância de oxigênio no ar atmosférico, a presença de CO2 e SO2, dióxido de enxofre, no caso, no ar, que são gases ácidos em solução, que induzem a corrosão do metal, e também ambientes salinos, como é o caso de maresia. A maresia se caracteriza como aquela maior concentração de sais vindos exatamente do mar, característica de locais litorâneos. A maresia provoca uma acentuada
um acentuado desgaste de metais, reduzindo a vida útil de diversos materiais, diversos equipamentos e peças, né, que se localizam nas proximidades do mar. Tudo isso devido à presença desses sais. O óxido de ferro recobre a superfície, mas não a protege de mais corrosão, pois não é uma camada de óxido protetora. Nesse caso, o que está se dizendo é que o ferro oxidado ele forma uma camada, e essa camada de óxido ela geralmente se deposita na superfície. No entanto, nós não enxergamos essa superfície recebendo uma proteção pela camada de óxido, uma vez que esse óxido ele é geralmente solúvel e ele se desprende do material. Quando ele se desprende do material, ele expõe mais superfície, permitindo então que a oxidação avance para mais adentro do material. O monitoramento da oxidação do ferro, portanto, pode ser analisado pelo aumento da massa da peça. Isso colocado em um gráfico, percebe-se que uma peça metálica, no caso férrica, sofrendo corrosão, tende a aumentar sua massa com o passar do tempo. Isso permite controle, isso permite uma forma de monitorar a oxidação pelo aumento dessa peça, da massa dessa peça, decorrente então dos materiais, dos compostos que são formados mediante a reação desse metal com o meio que o cerca. Já o alumínio possui alguns aspectos diferentes em relação ao ferro no que diz respeito à corrosão. A corrosão do alumínio exibe uma característica importante. A camada de óxido formada é protetora. Ou seja, isso significa que, ao sofrer oxidação, que no caso vale lembrar que o alumínio ele é mais suscetível à corrosão do que o próprio ferro, ao sofrer corrosão, a superfície do alumínio fica recoberta por uma camada de óxido, mas esse óxido ele adere-se fortemente à superfície, não sofre desprendimento, não é um óxido solúvel em água, e ele então proporciona uma proteção adicional ao metal contra a corrosão, uma vez que ele impede que a superfície fique exposta. Neste caso, o monitoramento da oxidação do alumínio ela é diferente daquela verificada para o ferro. Isso porque há um aumento inicial da massa da peça de alumínio, mas com o tempo essa massa ela tende a se estabilizar, exatamente porque a corrosão ela fica muito dificultada com a presença dessa camada de óxido protetora de alumínio. Esse processo no qual o próprio óxido protege a peça metálica é chamada de passivação. Esse fenômeno ele é muito comum em alguns metais e é inclusive utilizada como forma de controle de corrosão, em especial no alumínio, mas no ferro ela tem grandes limitações, exatamente porque essas camadas de óxido do ferro não têm características passivadoras, exceto em um caso que veremos adiante. A classificação da corrosão é outro aspecto importante. Por quê? Porque a corrosão, dependendo do meio, das circunstâncias em que ela ocorre, ela possui então diversas formas de ser classificada. Veremos algumas delas. A primeira forma diz respeito à morfologia, ou seja, ao aspecto morfológico dessa corrosão que se manifesta na superfície metálica. Aqui nós temos então algumas ilustrações que mostram como essa corrosão pode se manifestar aos olhos do analista, né, e com algumas características cuja a morfologia já indica, inclusive, melhores formas de combate e controle. Inicialmente, aqui no canto superior à esquerda, temos a chapa sem corrosão. A corrosão é dita uniforme quando ela acontece em uma região e distribui-se uniformemente, como é o caso então dessa figura mais à direita, onde a corrosão uniforme então promoveu a oxidação de modo uniforme de uma das superfícies dessa chapa. A corrosão pode ser intergranular, exatamente como ilustrado na figura ao lado, ou manifestar-se em placas, como vemos aqui, e também por
semelhante à questão alveolar, né? A corrosão alveolar. Destaque para a corrosão em placas. Essa corrosão em placas talvez seja a mais visível, porque no caso da corrosão em placas, percebe-se então que placas do metal são soltas ou se desprendem com o tempo, expondo assim a parte do metal. Então, aquela corrosão que nós enxergamos no nosso dia a dia como a que larga um pedaço do metal ou larga uma placa, é um tipo específico de corrosão. Outro tipo de destaque é a corrosão puntiforme ou corrosão por pitch, que é aquele tipo de corrosão que nós identificamos como pequenos pontos, orifícios ou buracos na superfície do metal. Olhando o material mais de perto, nós podemos enxergar que todo material, no caso os metais, eles possuem grãos. Esses grãos, né, ou microgrãos, são aspectos texturais do material que correspondem a algumas de suas propriedades, determinam suas propriedades, etc. Mas que a corrosão ela pode se manifestar também nesse nível mais atômico. Então, existe o tipo de corrosão manifestadas nesse aspecto mais atômico, que é então a corrosão intergranular, ilustrada nesses dois casos. Temos então a corrosão filiforme, que é aquela na qual a camada de óxido se distribui como espécie de fios, né, ou caminhos de material. Temos o empolamento pelo hidrogênio, que é a formação daquelas bolhas na estrutura do próprio átomo, já que o hidrogênio pode ser um produto de corrosão. A corrosão em torno da solda, muito comum também, uma vez que a solda seja colocada na superfície metálica, você cria heterogeneidades, você cria a possibilidade de existir um anodo e um catodo nessa superfície metálica, você induz, portanto, a corrosão do metal, e a corrosão por esfoliação, que é aquela conhecida também por manifestar-se como pó, né, como soltar pó quando o material é submetido a algum atrito. Além da classificação pela morfologia da corrosão, é possível classificá-la pelo meio corrosivo. Os meios corrosivos é todo o meio na qual a célula, o metal esteja inserido, que pode atacá-lo, que pode corroê-lo. Então existe a corrosão causada pelo solo, corrosão atmosférica, a corrosão causada por micro-organismos e também a corrosão provocada pela água do mar. Então, por exemplo, estruturas metálicas que estão em contato com o solo geralmente sofrem corrosão provocada pelo solo. Estruturas metálicas que estão em contato também com a atmosfera podem sofrer corrosão provocada pelo meio atmosférico, em especial ao oxigênio ali presente. Outras estruturas com a presença de micro-organismos ou água do mar, é claro, por sua vez, podem sofrer desgastes característicos. Cada um desse meio corrosivo, tem características específicas e também permite estudos específicos e formas de combate específicas. Outra classificação diz respeito à causa. A causa da corrosão ela pode ser uma areação ou um aquecimento diferencial da peça, pode ser aspectos voltados à tensão e ao esforço mecânico, a existência de uma solda ou a passagem de uma corrente de fuga. A aeração ou aquecimento diferencial diz respeito à questão de haver diferentes contatos com o ar e também a questão do aquecimento. Então, para ilustrar esse caso, imagine uma chaminé de uma fábrica. Ora, parte dessa chaminé está dentro da fábrica e parte está fora. Uma chaminé metálica, lógico. Essa chaminé que está na parte interna da fábrica, ela geralmente está submetida a um nível de aeração diferente daquela que está fora. O contato com gases corrosivos, poluição também é diferente. Então espera-se que na própria superfície, né, da própria chaminé crie-se heterogeneidades, crie-se regiões anódicas, crie regiões catódicas e você então cria a possibilidade de existir oxidação na superfície. O mesmo pode ser dito, ainda para o exemplo da chaminé, com relação ao aquecimento. Essa chaminé é aquecida de modo distinto, né? Ela é aquecida de modo diferente.
entre a parte interna e a parte externa. Isso provoca também heterogeneidade e pode provocar, lógico, corrosão. A tensão e esforço mecânico diz respeito à questão de uma peça, né, de uma superfície, que ela pode estar comprometida ou envolvida em esforços mecânicos diferentes. Como assim? Se nós observarmos bem, nós podemos inclusive notar em nosso dia a dia que muitas peças metálicas acabam sofrendo corrosão de modo mais acentuado exatamente em dobras. Dobras, contornos, etc., que são lugares onde existe maior tensão nessa superfície. Essa tensão na superfície favorece então o surgimento de heterogeneidades e, portanto, a formação de regiões catódicas anódicas. A solda também é uma causa de corrosão pelo fato de que geralmente solda-se um material, uma superfície metálica, com outro tipo de material, também metálico. Então, cria-se o contato entre metais distintos, cria-se a região catódica, cria-se região anódica, então favorece a formação de corrosão. Corrente de fuga diz respeito a materiais onde pode-se passar corrente elétrica. Mesmo que seja uma corrente não intencional, uma corrente de baixa tensão, mas essa corrente favorece então a questão da heterogeneidade. Pelo fato da passagem da corrente, você cria a região catódica, região anódica, e o fluxo de elétrons favorece a redução de uma região e a oxidação de outra. A natureza do ataque, que pode ser químico ou eletroquímico. Anteriormente eu tinha mencionado que sobre a corrosão eletroquímica, que ela envolve reações de oxirredução, mas nem sempre ela vai envolver esse tipo de reação. Há alguns tipos de corrosão, é claro, que as reações envolvidas são reações químicas, como é o caso, por exemplo, do ataque de um aço à superfície metálica. Ali você tem um ataque, um tipo de ataque químico, e você não tem necessariamente uma pilha eletroquímica envolvida ali. Característico, então, do ataque eletroquímico. Dito isto, podemos então mencionar os aspectos relacionados ao controle da corrosão. O processo de corrosão pode ser retardado por alguns métodos. De um modo geral, não se pode impedir que a corrosão aconteça, mas se pode retardá-la a um nível tal que torne a durabilidade, a aplicabilidade das peças metálicas bem maior. E aqui então temos 4 modos de controlar a corrosão nas peças metálicas. O primeiro modo diz respeito à modificação do processo. Então, usa-se eletrodos de sacrifício e correntes catódicas. O outro aspecto diz respeito à modificação do meio corrosivo, pelo uso de inibidores de corrosão. Outro aspecto, a modificação do metal, pelo desenvolvimento de ligas metálicas e também tratamento térmico. E o última forma de controle de qualidade diz respeito aos revestimentos protetores, pinturas e recobrimentos metálicos. Vejamos com detalhes agora cada um desses aspectos. A modificação do processo, o uso de eletrodos de sacrifício e correntes catódicas. Esse talvez seja um dos métodos mais simples empregados e que nos remete diretamente ao princípio, ao funcionamento então dessas células eletroquímicas, ao próprio conceito de corrosão. Antes de mais nada, o eletrodo de sacrifício ele induz a uma proteção catódica. A proteção catódica ela é simples. Bem, a corrosão ocorre no anodo. Se a corrosão se concentra no metal, geralmente, logicamente esse metal é o anodo da célula. O uso de eletrodo de sacrifício diz respeito ao fato de usar-se um eletrodo que inverta a situação, ou seja, o eletrodo de sacrifício ele se oxida e ele impede que o metal ou outro material se oxide, convertendo num cátodo. No caso dessa ilustração, nós temos então um exemplo prático, que é um duto metálico. Esse duto metálico em contato com o solo, ele tem então uma forte tendência a sofrer corrosão. No entanto, se nesse duto metálico colocarmos este duto em contato com o metal de sacrifício, no caso um anodo de magnésio, nós conseguimos induzir uma proteção no metal da seguinte forma:
o magnésio possui um potencial de redução muito inferior ao da grande maioria dos metais. Então, o magnésio tem uma tendência maior em sofrer oxidação. Em ele sofrendo oxidação, ele torna-se o anodo da célula, induzindo então o outro metal a ser o cátodo. Então, percebam que a escolha do magnésio para essa forma de proteção, ela não se dá à toa, né? De modo geral, o eletrodo de sacrifício ele precisa ter um potencial de redução inferior ao do metal que ele está protegendo. Então, por essa tabela, nós podemos dizer, por exemplo, que o zinco pode ser usado como eletrodo de sacrifício do ferro, que o alumínio pode ser usado como eletrodo de sacrifício do cobre, mas jamais poderemos usar o cobre como um eletrodo de sacrifício do ferro. Do contrário, nós estamos favorecendo a oxidação deste último. Bem, o que se faz pela presença do eletrodo de sacrifício também pode ser feito pela passagem de uma corrente elétrica. Então, nós temos uma outra forma de controle de corrosão que diz respeito à corrente catódica impressa. Como funciona? Bem, a tubulação, como vimos anteriormente, geralmente ela corresponde ao anodo. Mas se nós conectarmos essa tubulação a uma fonte retificada de corrente, de modo que ela seja convertida no cátodo, nós então favorecemos a redução dessa peça e, é claro, a sua proteção. Precisamos então inserir um outro metal que sirva de anodo. Então, nessa ilustração, nós conectamos a tubulação que se deseja proteger com o polo negativo da fonte retificadora, fazendo essa peça corresponder ao cátodo, e o outro eletrodo então funciona como anodo ao estar conectado ao polo positivo. Perceba que neste caso não se usa eletrodo de sacrifício, usa-se um outro eletrodo que não necessariamente precisa ter um potencial de redução inferior ao do próprio metal. Então isso favorece o uso de outras tecnologias. Eu posso inclusive usar o mesmo material da tubulação como o anodo desse sistema. Então isso torna-se mais versátil e mais prático também por conta da passagem da corrente direta. Eu posso, por exemplo, retirar essa corrente da própria corrente elétrica, convertê-la nesses transformadores e colocá-los no material que eu desejo proteger da corrosão. Outras formas de controle de corrosão dizem respeito aos inibidores. O que são os inibidores? São substâncias que, quando estão presentes no meio corrosivo, reduzem ou eliminam o ataque deste meio. Então, o inibidor ele vai atuar não exatamente em consequência, ou diretamente no material, mas ele é uma substância que, colocada no meio corrosivo, evita ou dificulta que essa corrosão aconteça. Um exemplo muito comum e muito prático no nosso dia a dia é o nitrito de sódio, que oxida o ferro na superfície a um tipo de óxido protetor. Então, é um caso específico. Disse anteriormente que os óxidos formados pelo ferro geralmente são protetores, com exceção desse tipo de óxido formado pelo nitrito de sódio, que é um tipo específico de óxido de ferro, que ele possui características protetoras. Então, induz-se a oxidação na superfície do ferro, e essa superfície, em estando oxidada, ela então protege. Isso é um inibidor, uma substância que favorece, então, dificulta a oxidação. E geralmente o inibidor não é colocado no material em si, mas no meio que o circula. Ou seja, se essa peça metálica está em contato com umidade, por exemplo, na umidade presente nesse material, pode-se então adicionar nitrito de sódio, e o nitrito de sódio induz a formação desse óxido protetor. A modificação do metal, uso de ligas metálicas e tratamento térmico. Como funciona? Funciona da seguinte forma. As ligas metálicas, geralmente, elas provocam ou elas criam materiais com propriedades diferentes dos metais quando estão puros. Então, existem diversos tipos de ligas metálicas do ferro.
A mais conhecida, logicamente, é o aço. E entre os tipos de aço, existe um tipo de aço muito especial, que é chamado aço inox. O aço inox é composto por ferro, uma certa quantidade de carbono e também cromo ou níquel. E esse material ele possui uma alta resistência, alta durabilidade à corrosão. Você induz essa propriedade no ferro, é claro, pela formação dessas ligas metálicas que são duráveis. Ou seja, você mexeu no próprio material, você induziu a modificações do metal. Outra forma é desenvolver tratamentos térmicos para esses metais. Um exemplo é a têmpera do ferro. A têmpera nada mais é do que um resfriamento rápido já na própria fabricação das chapas metálicas ou mesmo das peças metálicas. Esse resfriamento rápido ele desenvolve mudanças estruturais que criam materiais com propriedades diferentes, distintas, que são mais resistentes à corrosão. Temos aqui um exemplo então de uma peça em aço inox. E por fim, os revestimentos protetores, pinturas e recobrimentos metálicos. Bem, as pinturas elas impedem o contato do metal com o meio corrosivo pela formação de uma película geralmente orgânica. Então, a pintura ela dificulta a corrosão por impedir ou reduzir a área de contato do metal e do meio corrosivo. Eis então o motivo de geralmente se pintar peças metálicas. Essa camada orgânica da tinta ela impede então que a superfície metálica entre em contato com o ar carregado de materiais corrosivos, garantindo assim a maior durabilidade da peça metálica. O outro meio presente, outro meio possível para a proteção é o recobrimento metálico. Recobrimento metálico implica em recobrir a superfície metálica com outro metal que seja protetor. Essa proteção ela pode ser feita de dois meios. Pela imersão a quente, um exemplo é a estanhagem, ou seja, o recobrimento do ferro sólido com estânio. Geralmente esse estânio ele está na forma líquida, então em um banho líquido de estânio mergulha-se as peças de ferro, de aço, deixa-se sob um certo tempo e retira-se essas peças e, é claro, deixa-se esfriar, já que a temperatura de fusão desses metais é muito alta. Então essas peças, a peça de ferro é recoberta por uma camada de estânio, e essa camada de estânio então protege o ferro da corrosão. A outra forma de recobrir o metal é o uso da chamada eletrodeposição, em especial a galvanização. A galvanização nada mais é do que a deposição, por meio elétrico, de íons de zinco na superfície do ferro metálico. Isso, é claro, requer o consumo de energia, de corrente elétrica, já que a redução dos íons de zinco consome elétrons. Essa redução ocorrendo na superfície do ferro induz então a uma camada protetora. Aqui nós temos então um exemplo de um processo de imersão a quente, onde nós vemos uma peça metálica imensa, né, sendo recoberta então com o metal fundido. Muito bem, esse conteúdo ministrado aqui, ele segue essas referências, que fica então como sugestão de estudo para estudo futuro, e eu deixo aqui meu agradecimento à atenção de todos e o desejo então de sucesso e bons estudos.